Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneira, sem mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos mais uma vez dividir opinião com esse livro aqui maravilhoso, A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Foi um livro que eu tinha separado para minha TBA do mês de março, né? Que é uma TBA, apesar de não ler só sobre o feminismo e sobre as pautas da mulher, mas é um mês bem icônico para mim e em geral eu coloco bastante coisa, mas não necessariamente ler só sobre isso. E quando eu comecei o mês, eu estava com muita vontade de resenhar esse livro, aí depois eu desisti, achei que não deveria, e finalmente eu bati o martelo e decidi resenhar. Até porque é um livro da autora, pouco conhecido, é um livro bem fininho. Para quem não conhece a Atwood, ela é muito conhecida pelo Conto da Aia, e apesar de gostar muito do livro e achar maravilhoso, eu sinto muito por ser uma autora tão primorosa, por falar de questões tão pertinentes ao ser mulher, ser conhecida, ou ser aclamada, ou ser lida, ou ter como referência só um livro, né? Eu li outras coisas da autora e acho que ela transcende muito mais a um único livro. E aí por isso também que eu decidi resenhar. Vi que tem canal que já falou desse livro nesse mês. Aí eu não assisti integralmente a resenha, assisti um pedacinho, mas aí não quis assistir integralmente porque eu gosto de falar das minhas ideias, não necessariamente da ideia dos outros. Acho que é tendencioso, né? Quando a gente assiste muita resenha e vai fazer também uma resenha. E eu queria falar realmente sobre as minhas impressões. Para quem não conhece, o título por si só já denuncia um pouco sobre do que a obra vai tratar, né? Porque a bem da verdade é que esse título, A Odisseia de Penélope, não existe fora desse universo da Atwood. A Odisseia a gente sabe que é um livro que foi escrito originalmente por Homero, e ali vai tratar uma outra questão. Mas aí ela foi bem ousada quando ela pegou Escape na Odisseia e aí fez a Odisseia da Penélope, né? A grande mulher, símbolo da Odisseia de Homero, é a Helena de Troia, né? Que foi casada com Menelau e desencadeou aquele grande conflito, né? Mas a Penélope, apesar dela ser uma das personagens da Odisseia de Homero, ela não é a principal, ela é uma personagem secundária entre tantas outras. Ela, na verdade, ela é prima da Helena, né? E ela é casada com Odisseu, e Odisseu ele também vai para esse grande conflito da Odisseia de Homero, e aí ele deixa a sua esposa, né? A sua esposa em casa, Penélope, e vai batalhar junto com tantos outros no resgate de Helena. Para quem não conhece a história da Penélope, essa capa por si só ela já é bastante sugestiva, porque simboliza um pouco aqui sobre quem foi Penélope. Penélope, ela foi filha de Ícaro, de Esparta, e junto com Anaíde. E aí, na vida da Penélope, existe um mito e uma lenda e uma maldição de que ela faria a mortalha do seu pai. Por causa disso, o Ícaro decide jogá-la ao mar,
para que ela não teça essa mortalha e com isso ele viva eternamente. Mas aí, como ela é filha de Naide, ela é resgatada e aí do mar, né? E aí ela é chamada de Patinha. E esse nome que é dado a ela é um nome meio jocoso, é meio algo que incomoda, né? Mas aqui já fala um pouco sobre qual a referência da Penélope, né? Ela nessa questão do nascimento, já foi um nascimento muito trágico, mas finalmente ela é resgatada e o pai deixa ela viver. Ela vai viver uma vida normal e aí ela acaba se casando com Odisseu. E Odisseu vai para esse grande conflito, essa grande guerra, né? De Troia. E aí ela fica lá, vivendo a vida dela, refugiada no seu reino. E ela tem um filho com Odisseu. E ela passa muitos anos esperando o retorno desse homem. Em contrapartida, por Odisseu demorar muito nesse regresso, nessa volta, começam a surgir os pretendentes. Porque se a gente pensar em Penélope, Penélope não é só uma mulher da plebe, uma mulher comum. Não, ela é uma princesa. Ela tem um papel muito importante no seu país, como esposa de Odisseu. Ela tem posses, ela exerce a função de um reinado. Então, na morte de Odisseu, teria que ter uma outra pessoa que iria suprir aquela lacuna. E, com esse casamento, abarcar a mulher, óbvio, mas também o reino, as posses, o poder sobre o local que eles vivem, né? Porque eles vivem numa ilha isolada. Mas surgem muitos pretendentes e a Penélope ela sempre tenta se desvencilhar desses futuros pretendentes, não aceitando a morte de Odisseu. E é bem interessante isso, porque quando a gente pensa no ideal homérico de mulher, a gente vai ver na Penélope um ideal perfeito de uma esposa fiel, de um ideal feminino que se esperava de uma mulher, de fidelidade, de abnegação, de espera, né? E como esses pretendentes já se tornam impacientes e começam a ter conflitos por causa disso, ela decide fazer uma estratégia para refutar todas essas propostas de casamento, né? Ela começa a tecer uma mortalha e aí ela diz que quando concluir essa mortalha, aí sim ela vai aceitar e entender que de fato o seu esposo morreu e aí ela estaria livre para contrair um novo casamento. E nessa perspectiva de contrair um novo casamento, muitos se aventuram, muitos querem desposar Penélope, mas como ela demora muito nesse feito, eles propõem que ela tenha ajuda de outras criadas para tecer essa mortalha. E eu acho que todo mundo conhece, né, essa história da mortalha, porque eu acho que tá aí no ideal pop, na cultura pop já difundida no mundo todo. Ela durante o dia ela tece a mortalha junto com as criadas, mas ao final do dia, à noite, escondida, ela vai desmanchando. E com isso essa mortalha nunca é finalizada e isso passa 20 anos. E aí o tempo de todo o conflito de Troia realmente acontecer e finalmente haver um tempo hábil para esse retorno de Odisseu, né? O interessante é que Odisseu ele não volta de qualquer maneira, ele não volta como rei simplesmente para assumir o seu trono, voltar para sua esposa, para seu filho, não. Ele volta disfarçado. E isso é uma estratégia dele para se proteger contra os inimigos que acreditam a ele a morte ou desejam vê-lo morto se não tiver acontecido no conflito
e atentar contra a vida dele. E também é uma maneira dele perceber como está Penélope em relação a ele. Ela se permanece fiel como esposa, ela continua amando, ou ela foi infiel, aceitou o flerte de outros homens e não está nem aí para ele, né? Ele não se revela logo de cara, ele volta como um mendigo para ir sondar de fato como está o seu reino, como está a sua esposa, como está essa questão do seu casamento, né? E finalmente ele se dá a conhecer a Penélope. Eu acho que todo mundo conhece a história, né? Ele mata os pretendentes e de uma forma contraditória ele também mata aquelas mulheres que são as suas servas que ajudam-na a tecer essa mortalha. E isso eu achei um ponto bem interessante quando a Etio ela fala sobre esse ponto, porque se a gente pensar na figura do ideal grego e do ideal homérico em relação às servas, elas não tinham muita opção no sentido de não fazer e de não ajudar Penélope nessa construção da mortalha, né? Nesse cozimento da mortalha. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, porque é um ponto bem destacado na obra. É um livro fino. Eu vi que algumas pessoas, quando viram a narrativa da Etio, criticaram muito e querendo destrinchar a obra de Homero e querendo não rivalizar em alguns pontos e não querendo fazer interpretações em cima da voz da Penélope. E aí eu quero fazer uma ponta sobre isso. Apesar de entender que quando tu lê a obra, a obra de Homero por si só, ela não demanda muitas interpretações. Mas a da escritora Etio, ela demanda sim. E aí eu quero abrir uma ponte. E aí trazendo um escape sobre algo que eu já vi a autora falando, sobre as pautas da mulher. A autora ela traz muito um protagonismo feminino e falando sobre as nossas pautas, nossas lutas, nossos enfrentamentos e falando de que tudo que ela escreve ou foram coisas vivenciadas ou coisas que estão acontecendo ou coisas que não aconteceram em relação à mulher. E não necessariamente aquele fato narrado por si só seja factual. Muitas vezes a autora ela pega histórias reais e até faz com que aquelas histórias sejam reproduzidas de forma contrária ao que originalmente aconteceu, no sentido factual, para trazer luz a questões de impulsência, não estrito. Aí nisso eu vou pegar um escape em uma obra da autora que ela faz isso, que é Vulgo Grace. Vulgo Grace conta a história, é uma ficção baseada no fato histórico que mostra um protagonista criminosa real, que tudo indica que ela cometeu um crime de assassinato. Mas na obra da autora ela é vista como inocente. E porque a autora se apropria de uma personagem condenada real para inocentá-la na obra? É porque ela não está sendo estrita no sentido de falar daquela protagonista específica. No caso de Vulgo Grace, ela quer trazer a fala de outras mulheres que foram injustiçadas, né? Se a gente pensar desde lá de Eva, do ideal da Eva, que é acreditada a ela o pecado original e a culpa pelo pecado, como se Adão não tivesse responsabilidade nenhuma, até a Igreja Católica, naquele período das trevas, da caça às bruxas, e até os dias atuais com o movimento Me Too, né? Se a gente for olhar, a mulher ela sempre sofreu, infelizmente, injustiças. Não que o Me Too seja um movimento ruim, muito pelo contrário. O Me Too é um movimento contemporâneo que traz voz a nós mulheres. Mas a ETO, ela se apropria muito disso. Então, eu não acho que tem que haver críticas em relação a esse ideário
da autora quando ela esmiuça a obra de Homero. Porque, bem na verdade, foi uma escrita feita por homens, dentro de um ideário de homens que falam o mundo, escrevem a literatura e ditam as regras. A bem da verdade é que a autora ela se apropria da voz feminina no sentido de pensar. Se essa história não fosse escrita por um homem, fosse escrita por uma mulher, será que seria a mesma interpretação? E aqui eu vou pegar um trechinho, só para finalizar essas reflexões em cima da obra da autora, desse livro e do Ser Mulher. E aí nada melhor do que buscar um trechinho dessas servas que foram mortas, né, na condição de mulheres e servas. Elas não tinham muito o que fazer, no sentido de ter autonomia sobre suas ações. Elas eram condicionadas àquilo que era imposto a elas. E diz assim: o que nosso número, o número de escravas, o número 12, sugere às mentes instruídas? Há 12 apóstolos, 12 dias de férias no Natal, sim, e 12 meses. E o que a palavra mês sugere às mentes instruídas? Sim, o Senhor lá no fundo, correto? Mês designa as fases da lua, como todos sabem. Não há coincidência alguma em que sejamos 12, e não 11 ou 13, nem as outras escravas a ordenhar do conto popular. Pois não éramos simplesmente escravas, não éramos meras serviçais ou braçais. Claro que não. Sem dúvida, tínhamos funções mais importantes que essas. Poderíamos ser as 12 virgens, em vez das 12 escravas? As 12 virgens Selenes, companheiras de Artemis, a deusa da lua, virginal e mortífera? Poderíamos ser sacrifícios rituais, sacerdotisas devotas, que cumpririam seu papel, primeiro entregando-nos aos ritos da fertilidade, orgiásticos, com os pretendentes, depois a nos purificarmos, quando nos lavamos no sangue das vítimas masculinas abatidas. Uma pilha enorme, grande honra para a nossa deusa, e renovarmos nossa virgindade, assim como Artemis renovou a dela ao se banhar numa fonte tingida de sangue de Actum. Nesse caso, teríamos de bom grado nos sacrificado como seria necessário, reencenando a fase da lua nova, de modo que o ciclo inteiro se renovasse e a deusa da lua crescente surgisse outra vez? Por que todo o crédito do altruísmo e da devoção deve ir para Ifigênia e não para nós? E aqui a autora já cita uma outra personagem da obra de Homero, né? Existe uma simbologia nesse número de criadas, mas é muito forte a matança delas, né? E como servas, elas não tinham muita escolha, elas tinham que ajudar Penélope tecendo essa mortalha. E quando Odisseu as mata junto com os pretendentes, ele é injusto no sentido de equiparar a autonomia dos pretendentes homens em relação à autonomia das mulheres como servas. É um livro, apesar de fininho, muito instigante, tem muito senso de humor, e não necessariamente que eu busque na literatura humor, mas torna a leitura mais leve. Mas o ponto principal aqui é pensarmos sobre o ser mulher, sobre as pautas da mulher, sobre a escrita predominantemente masculina, que dá voz à mulher e que nesse aspecto retira de nós a fala. E é isso, tá bom? Queria deixar como dica. Eu acho que esse mês foi muito produtivo em termos de leitura, mas quando eu posso, o ano inteiro eu leio sobre pautas da mulher e as pautas pretas. Mas eu acho que
o mês de março é um mês de celebração icônico, e aí eu não poderia deixar de trazer uma pincelada em cima dessa obra, tá bom? Sugiro a leitura, não só desse livro e do Conto da Aia, mas de toda a obra da autora, bem como outras que tentam trazer ou trazem voz às nossas necessidades, né? As nossas pautas, porque é muito importante a gente pensar hoje, de forma contemporânea, sobre todos os nossos enfrentamentos diários que cada mulher passa, lato senso, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!